Primeiros socorros são as providências iniciais que devem ser adotadas em acidentes com vítima, a fim de minimizar seu sofrimento e evitar o agravamento das lesões, até a chegada de um resgate. Pois bem, a intenção de primeiros socorros é essa, não é isso? Minimizar o sofrimento da vítima e também o agravamento de lesões, até a chegada de um resgate especializado. Socorrista. Quem é o socorrista? Não precisa ser da área de saúde, certo? O socorrista deve ser calmo, solidário, ter sempre o controle da situação, não agir com impulsividade, ok? Essas são características de um socorrista. Como sinalizar o local do acidente? Acionando os alertas dos veículos próximo ao local do acidente. Isso é uma maneira de sinalizar o local do acidente, principalmente à noite. Coloque o triângulo na posição de maior visibilidade. Peça a ajuda de outras pessoas que auxiliem na sinalização. Isole o local do acidente. Mantenha sempre a segurança do local. Sinalize o local conforme regulamentado pelo CONTRAN. A sinalização deve ser colocada numa distância proporcional à velocidade máxima da via. Por exemplo, se a via é de 80 km por hora, a sinalização deve ser colocada a 80 metros de distância do acidente, ok? Ou 80 passos. Se no local onde aconteceu o acidente é de 60 por hora, 60 passos. 100 por hora, 100 passos. E assim consecutivamente, ok? Quanto maior a visibilidade da sinalização, ok? Menor será o risco de acontecer novos acidentes. Lembre-se, mantenha a segurança do local. Avaliação do local do acidente. Ao chegar em um acidente, cuide de sua segurança em primeiro lugar, para que você não seja mais uma vítima. Lembre-se, ao chegar em um acidente, cuide em primeiro lugar de sua segurança, para que você não seja mais uma vítima também. Analisar o próprio estado, seu próprio estado físico e psicológico do socorrista, não é isso? Sou capaz de atender essa emergência? Como farei isso? Tá ok? E tentar manter-se sempre calmo, ok? Se você não tem condições de fazer nada, não sabe, por exemplo, ok? Um procedimento de primeiro socorro é você acionar um socorro, ok? Seja SAMU, bombeiros ou polícia rodoviária, polícia militar, se for o caso, não é isso? Já é uma ação de primeiro socorro. Você acionar um resgate, ok? Nem sempre as lesões externas são as únicas, ou as vítimas que você visualiza inicialmente são as únicas. Faça uma busca procurando, não é isso? Pistas, procurando se existem pessoas que foram, por exemplo, arremessadas para fora do veículo. Às vezes você está vendo a pessoa ali e não vê nenhuma fratura externa, não é isso? Mas às vezes existem fraturas externas. Por isso é importante não tentar movimentar a vítima. Riscos mais comuns. É só acontecer um acidente que podem ocorrer várias situações de risco. Novas colisões, atropelamentos, incêndios, explosões, e assim por diante. Por isso, muito importante ao chegar em um acidente, como já vimos anteriormente, manter a segurança do local. Cuide de sua segurança em primeiro lugar.
Controlar a situação. Decisão e firmeza nas ações. Peça ajuda. Distribua tarefas. Forme equipes para executar as tarefas. Acionar o socorro. Nos telefones de emergência, 191, a PRF, 192, SAMU, 193, bombeiros. Quando você for acionar o socorro, tem que ter as informações necessárias para passar a pessoa ao atendente do telefone, não é isso? No caso, SAMU, não é isso? Se a pessoa está com fraturas expostas, não é isso? Você vai passar que a pessoa tem fraturas expostas. Se a pessoa está inconsciente, você vai passar essa informação. Se homem, mulher ou criança. São informações que devem ser passadas. Local, hora do acidente, não é isso? São informações importantíssimas também a serem passadas na hora de acionar o socorro, não é isso? Quantidade de vítimas, não é isso? Se tem vítimas presas, as ferragens, não é isso? Nesse caso, deve-se, além do SAMU, também solicitar a presença dos bombeiros e também, importantíssimo, solicitar, em caso de rodovia federal, a presença da Polícia Rodoviária Federal para manter a segurança no local. Se rodovia estadual, não é isso? A Polícia Rodoviária Estadual. E assim consecutivamente. Acionamento do socorro. Ao informar sobre o acidente, faça-o de forma clara e objetiva. Dê os detalhes exatos sobre o local da emergência. Dê uma breve descrição do que aconteceu e possíveis detalhes sobre a via e as condições do veículo. Rodovias sob concessão também tem números especiais e equipes de socorro. Por exemplo, em rodovias onde você pagamos, não é isso? O pedágio, certo? Eles têm uma equipe de socorro especializada, não é isso? Mantenha sempre atualizado o número dos telefones das rodovias que você utiliza, que na necessidade, não é isso? Você vai tê-los com facilidade para usá-los. Verificar a condição das vítimas. Verificar a situação das vítimas. Após analisar o acidente, devemos iniciar a avaliação das vítimas. Tranquilize as vítimas, oriente-as para que facilitem as condições de socorro, se a vítima estiver consciente. Nesse caso, não é isso? Ao chegar no local do acidente, hoje em dia é comum que as pessoas, ao invés de pegarem o celular para acionar um socorro, pegam o celular para tirar foto, para filmar. Pelo amor de Deus, gente. Isso é antiético, não é isso? É uma falta de respeito com a vida, com o sofrimento alheio. Se for tirar o telefone, seja para acionar o socorro. A avaliação primária, o que é? Verificar o nível de consciência, a abertura das vias aéreas e a manutenção da coluna cervical, não é isso? Verificar se a vítima está consciente, não é isso? É uma avaliação primária, não é isso? Verificar se a vítima está com algum problema de engasgo, por exemplo, está respirando, não é isso? É uma avaliação primária, não é isso? Manutenção da coluna vertical, não é isso? Tentar não movimentar a vítima para que não hajam lesões da coluna cervical. Isso é avaliação primária. Avaliação secundária. Fazer a inspeção da cabeça aos pés, de forma a observar a presença de alterações, de fraturas, não é isso? De sangramento, não é isso? Isso é avaliação secundária. Deve ser feito com cuidado também para não provocar novas lesões na vítima. Muito cuidado com o contato direto com o sangue, não é isso? Para que você não contraia nenhuma doença.
De forma resumida, a avaliação deverá ser feita rigorosamente nessa sequência. O A, B, C, D, E da vida. Não é isso? A. Primeiro, verificar as vias aéreas, se a vítima está respirando, não é isso? Manter cuidado com a coluna, não é isso? Circulação, não é isso? Verificar a circulação, se existem hemorragias, não é isso? E manter o controle do estado de choque. Verificar nível de consciência, não é isso? E por último, não é isso? Ter cuidado com a exposição e proteção da vítima. Segurança da vítima na cena do acidente, não é isso? Não expor a vítima, não é isso? Protegê-la de novos acidentes, protegê-la do sol, da chuva, não é isso? E assim por diante. Proteja sempre a vítima, não é isso? Na cena do acidente. Encaminhamento da vítima. A vítima deverá ser transferida, não é isso? Esse transporte deverá ser decidido e efetuado pela a instituição que atendeu a vítima, no caso, SAMU, não é isso? Ou Corpo de Bombeiros, não é isso? Se for o caso. Quem fez o atendimento da vítima, não é isso? A equipe especializada é que é responsável pelo encaminhamento da vítima. A importância do socorrista. A importância dos socorristas é salvar vidas, reduzir o sofrimento da vítima. Não é isso? São coisas importantes em um socorrista, não é isso? Conduta do socorrista. Indicar a necessidade de prestação de primeiros socorros. Evitar o pânico geral. Tranquilize a vítima e dispersar aglomerações. Manter-se calmo e atuar com rapidez e descrição, seja discreto, não é isso? Evitar pânico geral, não é isso? Procure tranquilizar a vítima, não é isso? Dispense aglomerações. Muitas pessoas no local, não é isso? Às vezes podem atrapalhar as ações de primeiros socorros, não é isso? Evitar o pânico geral. Se por exemplo, existem amputação de membro, não é isso? Não vai chegar e dizer, ó, tua perna está lá do outro lado, o braço está lá do outro lado. Pelo amor de Deus, não faz isso, não é isso? Evite o pânico geral. Procure tranquilizar a vítima, não é isso? E procure ações a minimizar o sofrimento. Procedimentos do socorrista. Verificar a temperatura da vítima, não é isso? Verificar a respiração, verificar o pulso arterial. São procedimentos de um socorrista, não é isso? O pulso arterial pode ser verificado, não é isso? Na veia carótida, não é isso? Mais conhecido como veia aorta, popularmente chamando, não é isso? Essa veia que passa pelo lado esquerdo do pescoço, não é isso? Você colocando um dedo ou dois dedos de lado, assim dá para sentir a pulsação pela veia arterial, né? Pela famosa veia aorta, a veia carótida, ok? A respiração, você pode colocar a mão assim por cima do nariz sem encostar, não é isso? E verificar se a vítima está respirando. A questão da temperatura é tentar manter a temperatura da vítima, não é isso? Se estiver muito calor, tentar conseguir algo, lençol, guarda-chuva, alguma coisa do tipo para cobrir por cima para que os raios solares não afetem a vítima. Em caso de chuva, também tentar usar o mesmo procedimento para proteger a vítima da chuva. Hemorragias. A hemorragia ocorre pela ruptura de um vaso sanguíneo devido a doenças ou traumatismo, né? Isso é uma pancada forte, causa hemorragia, seja ela externa ou interna, exposta ou não exposta, tá ok? A hemorragia pode ser, como já falei, interna ou externa, quanto à localização.
Ela também pode ser arterial, venosa ou capilar, quanto aos vasos, por exemplo. Não é isso? A hemorragia, ela pode acontecer pela veia aorta, não é isso? Por uma veia comum ou também através dos cabelos, dos pelos do corpo, não é isso? Sinais e sintomas de uma hemorragia, por exemplo. Quais são os sinais e sintomas que podem identificar uma hemorragia? Por exemplo, uma hemorragia externa é de fácil identificação, é isso? Que é fácil perceber o sangue jorrando. Agora, quando a hemorragia é interna, os sinais que podem identificar a mesma são palidez, pele fria, suor excessivo, pulso rápido, distensão do abdômen ou tórax, não é isso? São fatores que podem identificar uma hemorragia interna, principalmente a palidez, não é isso? Pele fria, perdão, e suor excessivo, pulso rápido, são mais comuns, mais fáceis de identificar se há hemorragia interna. Traumatismos. Ocorre pelo choque do corpo, podendo ocasionar ferimentos, feridas, fraturas, entorções e luxações. Os traumas mais comuns são trauma de tórax. São frequentes nos acidentes de trânsito, principalmente na ausência do cinto de segurança, não é isso? Não está usando o cinto de segurança, uma das primeiras coisas que vai receber a pancada, não é isso? É aqui na altura do peito, não é isso? Provocando traumatismos. Trauma de abdômen, não é isso? Na altura da barriga. Também frequente nos acidentes de trânsito, mais uma vez, principalmente por falta do uso de segurança. Veja aí o quão importante é o uso do segurança. Trauma de crânio. O crânio protege o cérebro de traumas. Dependendo da violência do choque, pode causar traumas. Não é isso? Queimaduras. A queimadura ocorre pela ação do calor ou reação química nos tecidos. A queimadura de primeiro grau. Como você está vendo aí na imagem, não é isso? A queimadura de primeiro grau se caracteriza por uma mancha vermelha. A pele fica avermelhada. Isso aí é um sintoma de queimadura de primeiro grau. Como identificar uma queimadura de segundo grau? A queimadura de segundo grau, ela provoca bolhas, ok? Quando existem bolhas na queimadura, significa que ela é de segundo grau. A queimadura de terceiro grau, ela rompe a pele, não é isso? Fazendo um buraco e já aparecendo na carne. Essa é uma característica de uma queimadura de terceiro grau. Estado de choque. O que é um estado de choque? Estado de choque acontece quando há mau funcionamento entre o coração, vasos sanguíneos, que são artérias ou veias, e o sangue, provocando desequilíbrio no organismo. Causas de um estado de choque: traumatismos e hemorragias. Sintomas: pele fria, suor excessivo, suor intenso. O desmaio também é um estado de choque, ok? É um exemplo. Desmaio é um exemplo de estado de choque. Um traumatismo, uma pancada, é um exemplo de estado de choque. Hemorragia também é um exemplo de estado de choque. Sintomas do estado de choque: pele fria, suor excessivo, suor intenso. Cuidados com a vítima. O transporte correto não permite o aumento das lesões da vítima. Veja bem, ó, para se transportar uma vítima, não é isso? Deve-se ter bastante cuidado para não provocar novas lesões. Transportar a vítima com equipamentos corretos. Exemplos: maca ou prancha, não é isso? E
usar o colar cervical se for necessário. Colar cervical é aquele que usa no pescoço da vítima para imobilizar a coluna cervical, não é isso? Lembre-se, você não é um profissional de resgate, por isso deve limitar-se a fazer o mínimo necessário com a vítima até a chegada do socorro. Falando com a vítima. Ao iniciar seu contato com a vítima, faça tudo sempre com a base em 4 atitudes: informe, ouça, aceite, seja solidário. Informe sobre as situações, né, isso que a vítima se encontra, mas de forma não a assustar, provocar pânico, ok? Tente tranquilizar a vítima, não é isso? Se necessário for, evite comentários para não causar pânico. Ouça o que a vítima tem a falar. Aceite a situação. Se algo que não está ao seu alcance, tá ok? Que você não pode fazer, aceite a situação. Tem determinadas coisas que não estão ao nosso alcance, não é isso? Infelizmente, não podemos fazer nada, não é isso? Seja solidário, se for o caso, é isso? Se tiver como ser solidário, seja solidário. Proteção da vítima. A vítima não pode ficar exposta ao sol. Por isso, proteja do sol, da chuva ou do frio. Utilize qualquer peça ou vestimenta disponível. Procure manter a temperatura da vítima. O que não se deve fazer com a vítima de acidente? Não movimente. Não faça torniquete. O que é um torniquete? Por exemplo, em uma hemorragia externa, não é isso? Envolver a hemorragia com um pano e apertá-la como se estivesse apertando um parafuso, isso é o torniquete. Esse procedimento é errado, não é isso? Só é possível por equipes especializadas e, em último caso, não tire o capacete de um motociclista, ok? Deixe isso a cargo do socorro especializado. Não dê nada para que a vítima possa ingerir, por mais que ela peça, ok? Não dê medicamentos, não é isso? Não dê nada para beber, por mais que a vítima esteja pedindo, tá certo? No caso do torniquete, eu já vi acontecerem acidentes de trânsito, em caso de amputamento de membro, não é isso? É uma pessoa fazendo o procedimento de torniquete. Naquele caso, não é isso? Foi necessário. Se o socorrista ali, a pessoa que prestou aquele primeiro socorro, não tivesse usado do torniquete, talvez a pessoa tivesse vindo a óbito no local do acidente, não é isso? Nesses casos, em caso extremo, é que às vezes se procura fazer. Mesmo assim, é recomendado que não se faça, apenas por equipes de socorro especializado, a não ser que seja em último caso, é isso, deve procure se fazer, mas lembre-se que não é mais permitido esse procedimento. Respeito ao meio ambiente. No módulo de no módulo de primeiros socorros, não é isso? Pela exigência da carga horária e disciplinas, não é isso? Exigidas no módulo de primeiros socorros, não é isso? Temos que abordar um pouco também do assunto de meio ambiente e convívio social, ok? Então, a partir de agora nós vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente e convívio social no trânsito, não é isso? Regulamentação do CONAMA. A emissão de poluentes por veículos automotores contribui para a contínua degradação da qualidade ambiental, especialmente nos centros urbanos, provocando gases e partículas inaláveis, que resultam no aumento de doenças e mortalidade causadas por doenças respiratórias. Mantenha o sistema
de alimentação do seu veículo sempre bem regulado. Não sei se você consegue identificar aí nessa imagem que segue, certo? Aparece aí um coletivo soltando bastante fumaça, não é isso? Procedimento que é totalmente irregular conforme as regulamentações do CONAMA, estar poluindo o meio ambiente e provocando doenças respiratórias. Mantenha sempre o sistema de alimentação do veículo bem regulado, seja veículos de bomba injetora, não é isso? Verificar o sistema de bomba, não é isso? Os bicos, ok? Para que o veículo não esteja soltando fumaça em excesso, bem como nos casos das turbinas, né? Isso quando a turbina está com problema, ela emite bastante fumaça. Nos veículos de injeção eletrônica, não é isso? As unidades injetoras também devem estar em dia para não provocar poluição, bem como os equipamentos de catalisador. Respeito ao meio ambiente. Continuando aqui, é isso, em resoluções do CONAMA. A resolução 135/2002 dispõe sobre a nova etapa do Programa de Controle de Emissão de Veículos. O PROCONV, não é isso? É o órgão responsável, não é isso? E regulador, não é isso? Da emissão de gases por veículos automotores, não é isso? A questão do catalisador, não é isso? Do ARLA, essas coisas foram todos procedimentos, não é isso? Viabilizados também através do PROCONV para que se procure diminuir a emissão de gases na atmosfera. A resolução 297/2002 estabelece limites para as emissões de gases poluentes por ciclomotores, motociclos e veículos similares novos. A resolução 404/2008 dispõe sobre a nova fase da exigência do Programa de Controle de Poluição do Ar por veículos automotores para veículos pesados novos. A partir de 2008 foi criada a Resolução 404/2008 que dispõe sobre, não é isso, a poluição do ar por veículos automotores, veículos pesados novos. Os veículos fabricados a partir de 2008, não é isso? Procure, foi feita a exigência de produtos, equipamentos, não é isso? Para sanar ou diminuir a poluição do meio ambiente. Por exemplo, os catalisadores, não é isso? Os veículos de injeção eletrônica também, não é isso? Das unidades injetoras, eles poluem menos também, bem menos que os veículos de bomba injetora, não é isso? Você que está aí no trecho, não é isso? Você condutor está bem ciente disso. Se não está, fique consciente. Se seu veículo está poluindo, o veículo que você trabalha, que você conduz, não é isso? Fala aí com o pessoal da empresa para sanar a situação. Mantém a manutenção do veículo em dia. Atuação do governo com respeito ao meio ambiente. MMA. O que é o MMA? Ministério do Meio Ambiente. O MMA, o Ministério do Meio Ambiente, é responsável pelas normas e padrões relativos ao meio ambiente. CONAMA. O que é o CONAMA? O CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Sua finalidade é dar apoio ao Presidente da República. Determina os limites de emissão de gases, fumaça e ruídos dos veículos automotores. Emissão de gases. Os principais gases produzidos são
E os mais perigosos também. Gás carbônico ou dióxido de carbono. Seu excesso na atmosfera agrava o efeito estufa. Pois bem, o gás carbônico ou dióxido de carbono, não é isso? É o vilão que agrava o efeito estufa, não é isso? Quando estamos no verão, tem muito calor, não é isso? Quando estamos no frio, é muito frio. No inverno, é muito inverno, não é isso? A temperatura do meio ambiente, não é isso? Está mudando, não é isso? Isso por causa do efeito estufa. Monóxido de carbono é o CO, responsável pelo transporte de CO2 e CO02, não é isso? Que é o monóxido de carbono, não é isso? E o dióxido de carbono para as células do corpo. Dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio causam bronquite, asma e até mesmo enfisema pulmonar. Pois bem, veja aí, esses poluentes aí, né, são produzidos por veículos automotores. Veja o que pode causar aí na saúde do ser humano. Ozônio e nitrato de peroxiacelitínico. É isso? É o famoso PAN. Causam distúrbios respiratórios, irritações nos olhos e morte de plantas, não é isso? É como se fosse produzido um ácido, não é isso? Que causa irritação, não é isso? Distúrbios, irritação nos olhos e morte de plantas. O chumbo PB, se misturado à gasolina em sua produção e lançado ao meio ambiente, contamina a água e o solo. Pois bem, esses aí são os principais gases produzidos também e os mais perigosos. É isso que são liberados pelo escapamento dos veículos automotores. Emissão de fumaça. A queima de combustíveis fósseis, não é isso? Que é derivado de petróleo. Os combustíveis fósseis são derivados de petróleo. Motores mal regulados, escapamentos defeituosos, deixam escapar no ar o ambiente uma grande quantidade de substâncias químicas nocivas ao meio ambiente, não é isso? Quanto mais fumaça, mais substâncias nocivas ao meio ambiente. Emissão sonora. Até 70 decibéis não é considerado prejudicial à audição. Já a partir de 90 decibéis causa danos irreversíveis à audição que, não percebido de imediato, com o passar do tempo, os efeitos começam a aparecer, ok? Decibéis é a unidade que mede a intensidade do som, da emissão sonora, não é isso? Pessoal que gosta aí do som alto aí, de usar som alto em veículos automotores, não é isso? Alguns aí, vez ou outra, são notificados por excesso de som. É isso? Passou de 70 decibéis, não é isso? Já provoca multa, tá ok? Até 70 decibéis, não é isso? É o volume regulamentado, não é isso? E também não é considerado prejudicial à audição. Já a partir de 70 decibéis já causa multa, tá ok? E prejudicial à audição, não é isso? Com efeitos irreversíveis, não é isso? A partir de 90 decibéis, ok? Manutenção do veículo para preservar o meio ambiente. Também aqui no módulo de primeiros socorros, não é isso? Vamos ver um pouquinho de manutenção do veículo para provocar o meio ambiente. Regras para que o condutor evite danos ao meio ambiente.
Para que você evite danos ao meio ambiente, é necessário que o motor do carro esteja sempre bem regulado. Siga sempre as indicações do manual do fabricante do veículo. Evitar paradas prolongadas com o funcionamento do motor, não é isso? Se vai fazer uma parada prolongada, não é isso? Parar por bastante tempo, desliga o motor do veículo para que ele não fique emitindo os gases aí no meio ambiente. Trocar a marcha na rotação correta também evita a emissão, não é isso? De partículas no meio ambiente. Também dentro, como falamos lá atrás, não é isso? Dentro do módulo de primeiros socorros, não é isso? Temos que abordar também um pouquinho de relacionamento interpessoal. De forma geral, os princípios éticos nas relações interpessoais e sociais pautam-se no respeito, na lealdade, na convivência harmônica, no apreço e na solidariedade. A pessoa deve agir com compreensão em relação àqueles com quem convive e de quem eventualmente discorda, certo? Isto já é um primeiro passo em direção à aquisição de uma postura eticamente saudável nas relações sociais, não é isso? Veja bem aqui, ó, o que está citado aqui em nosso texto, não é isso? As relações com aqueles com quem convive, não é isso? E de quem eventualmente discorda, não é isso? Devemos respeitar, agir com compreensão, não é isso? Para que as relações sociais se tornem de maneira saudável.